Voltamos com o nosso Tome Ciência, hoje tratando das alternativas energéticas, especialmente a nossa tecnologia para biodiesel. Nós estamos aqui conversando com o Norberto Nochang, da Petrobras, a Elba Bon, que trabalha no ramo, né, a partir do Instituto, né, de Química da UFRJ, o Álvaro Barreto, do INT, e também o Eduardo Cavalcante, do INT. No intervalo, o Eduardo levantava, né, uns aspectos aí de continuidade. Mas um outro aspecto que também marca muito a questão do biocombustível é todo o envolvimento que se faz a partir do, volto para o discurso, né, do presidente Amamona, o social. Realmente a alteração do ponto de vista de um retorno social é maior, talvez, ou igual à da tecnologia? O que é que nós estamos pesando aí quando falamos de biocombustível? No caso do biocombustível, biodiesel, as suas principais virtudes são os ganhos ambientais e sociais, né? Nossa experiência no estado do Rio, tanto no sul fluminense quanto na região metropolitana, demonstram que as oleaginosas de ciclo curto, notadamente, elas podem ser introduzidas em áreas degradadas. Então, além da opção econômica que o pequeno agricultor pode ter implantando essas oleaginosas de ciclo curto, ele está recuperando a área para uma melhor adaptação ao meio ambiente. E, sem dúvida, André, a questão social é fundamental e traz uma expectativa de um ganho adicional ao agricultor familiar que já produz milho, feijão. Tá, nós não corremos o risco que nem o grande, eu acho que era o grande salto, né, do Mao Tse Tung, quer dizer, quis botar forninho em todo quanto lugar. Ou seja, como é que a gente pode juntar? Você tem uma pequena plantação, o outro também. É possível tecnologicamente que isso se some sem se perder a cadeia produtiva? Sim, sem dúvida. Através do cooperativismo bem orientado, um cooperativismo maduro e que nós temos condições de incorporar em regiões como aqui no Estado, isso é possível, sem esses arrobos e nem grandes pretensões, e isso podemos fazer. É uma questão de estruturação da cadeia produtiva local. Você, obviamente, precisa identificar, dentro das autoridades locais, um consumidor local do produto, não digo do óleo, mas sim do biodiesel, as frotas cativas, os grandes empreendimentos, as grandes frotas urbanas. Nós já temos casos bem-sucedidos em Resende e em outras regiões, e daí, sem esse risco dessas grandes manifestações e empreendimentos como esse que você citou, dá ao povo rural uma opção bem pensada. Eu citei essa questão da China, porque nem sempre a estruturação voltada apenas para um pequeno aspecto resolve tudo. Mas, intervalo rolando aqui, o Norberto já está dizendo, não é só no Brasil, não. Como é que é isso? Em todo mundo o biocombustível produz uma implicação social, não? Principalmente o biodiesel, André, né? O biodiesel ele já tem uma maturidade tecnológica nos países, na Europa, nos Estados Unidos, né? E ele foi pensado, principalmente começando na Alemanha, como programa social, ambiental, de diversificação da matriz energética, fixar o homem oriental, o alemão oriental do lado oriental, né? Com a queda do Muro de Berlim, houve toda uma migração para a Alemanha Ocidental, e a Alemanha muito à frente das energias renováveis. Hoje a gente tem grandes parques eólicos na Alemanha, incentivou a produção de biodiesel a partir da couve, a nossa canola, né? E todo o olhar no mundo, no programa de biodiesel tem esse olhar, ele é social, ele é ambiental e de diversificação da matriz energética. Bem, com esse quadro de diversificação, professor Elba, o que a gente tem que a gente pode chamar de tecnologia brasileira? Um pouco de ufanismo aí. Como é que tecnologia brasileira? O que é que nossos cientistas foram capazes de evoluir nesse quadro comparativo ao internacional? Já de produção de biocombustível? Isso. Bom, temos o álcool, né? O etanol de cana, aí são nossos 28... motores flex aí, que são um sucesso isso aí mundial, é um sucesso. Né? São 28 bilhões de litros de etanol. Isso aí é muita coisa. É muita coisa, aprendeu-se muito, né? Pesquisa continuada. Isso aí é fantástico.
o biodiesel, que a Petrobras está transformando numa realidade industrial. Eu tenho a impressão que, a partir daí, nós teremos o etanol de biomassa, mas ele precisa, para ele ser viável economicamente, do desenvolvimento de várias outras competências, como é a produção das enzimas para a hidrólise da biomassa. E, enfim, a coisa vai se estabelecer. Agora, eu gostaria também de ressaltar que o mundo está vivendo também a dificuldade do fornecimento de matérias-primas para a indústria química, intermediários de síntese. Então, agora, o etileno, nós já temos 2 fábricas aqui no Brasil que produzem etileno a partir do eteno obtido a partir de etanol. Não estão usando mais petróleo, estão produzindo economicamente, são empresas grandes. Vamos explicar para quem está em casa qual é a importância do etileno. Aí, é porque não usa derivado do petróleo. Produz um insumo importantíssimo da indústria química, né? Produção de plástico, a partir de etanol. Essas empresas, elas são fantásticas, porque elas com o dinheiro delas, né, elas realmente foram lá e fizeram. Mas eu gostaria de chamar a atenção que não é só a continuidade, como o Eduardo falou, é a intensificação dos esforços nessa área. Quer dizer, a Petrobras é uma empresa que realmente investe nisso e outras empresas brasileiras estão fazendo o mesmo. Porque o que eu vejo, e aí realmente é um alerta, né, para o governo brasileiro, é que as grandes empresas internacionais estão entrando aqui no Brasil, comprando indústrias de produção de etanol de cana. Passo seguinte, vão estabelecer a tecnologia delas de produção de etanol de biomassa, que são várias, não é uma só, você tem diferentes opções para a produção de etanol de biomassa, e vai... Por quê? Porque o problema lá é muito mais agudo do que aqui. Por quê? Por causa da superpopulação, por causa do problema da indústria química, por causa da poluição ambiental, por causa das dificuldades estratégicas de suprimento de petróleo. Então, aqui no Brasil tem que ter continuidade e intensificar cada vez mais, porque o Brasil realmente tem uma vantagem incomparável para a produção de biodiesel e bioetanol, além do etanol de cana tradicional. Bem, eu vou aproveitar que o Álvaro trabalha em certificação nesta área de biocombustíveis, mas certamente conhece problemas que envolvem comerciais, né? Problemas comerciais. Por exemplo, se faz muita crítica ao fato de o nosso diesel ter muito enxofre. Já existe até uma questão comercial quanto a isso. Essa é a importância da conformidade? Bom, primeiro eu queria dizer que nós lá temos um projeto de extensão tecnológica ao setor produtivo de biodiesel que visa justamente fornecer o suporte tecnológico ao setor para que ele produza um biodiesel em conformidade com a especificação. Bom, com relação ao enxofre, a simples adição de biodiesel ao diesel reduz o teor de enxofre. Já pode acabar, que é uma crítica que a Europa, por exemplo, faz ao biodiesel brasileiro, quer dizer, ao diesel brasileiro. No caso, não haverá risco, no caso do biodiesel, essas disputas por características técnicas não vão pegar. Está sendo feito todo um esforço, né, por parte da Petrobras para reduzir o teor de enxofre, para se adequar aos níveis internacionais. Mas aí o biodiesel surge como um aditivo, porque quando você baixa o enxofre, você tem uma queda de lubricidade. Como o biodiesel ele tem uma lubricidade maior... Lubricidade é uma característica oleosa, digamos, da coisa, de lubrificação. É uma característica de lubrificar o sistema de injeção do motor diesel. Tá. Então, com isso, garantindo maior vida útil para esses sistemas. Então, com o biodiesel aí pode ser considerado um aditivo para melhorar as características, a performance dos motores diesel. E aí, de novo, vem os nossos desafios aqui no Brasil, né? Certo. De identificarmos as oleaginosas, né, que tragam realmente esse ganho, além dos ganhos sociais e ambientais que nós falamos, que tragam esse ganho de lubricidade e que introduz essa melhoria no diesel, né? Nós temos um menu de opções aqui Vamos no lá, país. até cite, porque isso certamente deve ser muito curioso. Quais são as nossas... E a gente pode fazer um jogral aqui em termos de oleaginosas, né? Porque eu conheço algumas dezenas, vocês conhecem umas tantas outras, né? E a gente pode falar de soja, girassol, mamona, eu já ouvi falar de amendoim, licuri, algodão. Vamos lá, me ajude, por favor. Buriti. Buriti, que é do Nós temos norte. falmáceas também, a macaúba, que precisa ser melhor explorada. Palma, óleo de palma. As palmas. Nós temos um grande plantel de candidatos.
E é um esforço que regionalmente deve ser continuado. Outro dia recebemos até trabalhos na nossa rede lá do INT, da opção do milho para certo tipo de agricultor, cujo milho é dado para alimentos, ele tem um excedente que ele pode também transformar. Então, nós fazendo consorciado e em rotação, não monoculturas, eu acho que nós temos um grande potencial de norte a sul. É muito importante, André, o desenvolvimento agrícola e a assistência ao pequeno produtor. Se a gente quer realmente que seja um projeto, um programa de biodiesel, de biocombustível, de longo prazo, sustentável a longo prazo, é muito importante que se dê condições a esse pequeno agricultor, que se dê uma capacitação técnica, que se dê um apoio técnico agrícola, para que ele possa plantar e ter o retorno. O biodiesel ele tem uma equação de difícil solução, né? Nós temos que equacionar, nós precisamos de uma matéria-prima barata e que remunere bem o produtor para que ele não plante uma vez só. Então, essa que não vá equação- também aquela variação de preço, né? A soja está dando muito dinheiro, vamos todo mundo plantar soja, isso. Isso. Que aí quebra a cadeia. Essa equação é uma equação de difícil solução. E aí nós temos que investir no pequeno produtor. Ele tem que acreditar no mercado, porque senão ele não planta de novo, né? Então, é um trabalho de longo prazo que precisa ser feito, de fidelização com o pequeno produtor, né? Isso tudo a Petrobras Biocombustível, que é a irmã mais nova da Petrobras, está trabalhando. Nós temos hoje uma diretoria agrícola só para cuidar dessa parte de desenvolvimento da agricultura, das matérias-primas para a produção de biodiesel. Bem, para a gente tentar fechar esse bloco, eu pediria, professora, Elba, como é que essa tecnologia brasileira atende a tudo isso? Nós vimos aqui o jogral, como disse o Norberto, de plantas possíveis. Somos muito ricos na quantidade de plantas, talvez em relação aos outros países. Mas a senhora colocou aqui antes que é capaz de se fazer algo de quase tudo. Em termos de biomassa... Depende só de tecnologia. Mas existe a famosa economia de escala. Então, você tem que ter os resíduos da agroindústria disponíveis em determinados locais em quantidades, entre aspas, industriais. Porque senão não é viável. Tá, é viável fazer, digamos, biocombustível de todas essas plantas que nós falamos. Agora, economicamente, o que a senhora ressalta como mais prático com a tecnologia que nós já temos hoje? Para biodiesel? Para biodiesel, pra sem etanol, dúvida, é a soja, né? Soja mesmo Para mais... biodiesel, a gente tem aqui Mas no com a Brasil... soja a gente não ficaria na dependência do chamado mercado de commodities? Aí a soja vai lá para o alto. Pois é, mas veja bem, é para isso que eu acho que governo existe para governar. E para governar para os interesses nacionais. Então, você tem aqui no Brasil uma área de soja plantada equivalente à área do estado do Paraná, que é muito. Então, quando a gente exporta essa soja, nós exportamos a proteína, os 20 e tantos % de proteína, né? 80%. 80% e os 18%. 18% de óleo. Qual é o destino desse óleo lá do outro lado? Esse óleo, será que não seria melhor ele ficar aqui e ser transformado em biodiesel? E ser Perfeito. exportado como biodiesel? Isso. Será que não seria melhor deixar... Será que a população, de uma maneira geral, não ganharia mais em termos sociais, desenvolvimento econômico, etc.? Não seria mais vantajoso fazer uma agropecuária de confino com suprimento de farelo proteico? Exatamente. Ao invés de devastar, desmatar biomas dos maravilhosos. pastos? Porque em relação à biodiversidade brasileira, a verdade é que nós temos uma representatividade muito grande internacionalmente por causa dos recursos genéticos. Agora, aquela soja que passa ali, e é uma cultura, uma monocultura, que desertifica. Isso a gente também não pode se enganar. Ao contrário dessas outras Ao opções que o contrário Eduardo das fala de rotações, recuperação. etc. Pois é, aquilo ali a gente vendeu por um preço mínimo e o prejuízo fica aqui. Cabe mais E beneficiar. agora, é claro que existe concentração de riqueza, existe aqueles empregos que ficam ali, etc. Mas eu não sei se esse é o modelo que interessa ao Brasil socialmente, que interessa ao Brasil economicamente. É claro que a gente não muda de uma hora para outra todos esses paradigmas da economia de mercado, entre aspas, né? E nem a gente, agora a gente tem que olhar para o social, porque esse discurso também se perde no vazio.
Mas o governo existe para governar, né? Para o povo. Bem, Não? eu vou aproveitar essa sua dica, porque nós vamos a mais um intervalo, vamos voltar com o último bloco, onde normalmente a gente apresenta propostas. E aí Então, eles vamos lá. vão cair nas propostas na área de biodiesel. Instantinho só.